Fala pessoal, tudo bem? Mais uma aula de matemática começando. Eu sou o Pedro, nossa aula de número 14, não percam as contas. Bom, antes da gente partir para o tema da nossa aula, como é de costume, aquele bate-papo rápido, bem rápido mesmo. Espero que continuem bem, espero que estejam bem, espero que continuem se cuidando, tá? E vou reforçar aqui, vou falar, vou ser chato. Mas sério, procurem a gente caso tenha alguma dúvida. Ah, mas a minha dúvida é boba, vocês vão rir de mim, vou incomodar vocês. Jamais. Podem chegar, pode chamar, pode procurar, tá bom? A gente está aqui para ajudar vocês mesmo, mesmo, mesmo. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Continuando em trigonometria, seria trigonometria parte 2, né? Na aula de hoje nós vamos ver arcos e ângulos, uma pequena revisão de graus e radianos, círculo trigonométrico, falaremos bastante de círculo trigonométrico, será assim o tema principal da nossa aula, pode-se dizer. E no finalzinho vou mostrar para vocês o GeoGebra, tá bom? Vou mostrar para vocês o que é o GeoGebra, como é que a gente usa uma partezinha do GeoGebra, porque o GeoGebra você pode fazer infinitas coisas, beleza? Então, vamos para a nossa aula, aula de número 14. Vamos começar com arcos e ângulos. Bom, as medidas de um arco podem ser dadas em graus e radianos, a gente já viu isso, e são usualmente utilizadas para definir ângulos e arcos em uma circunferência. Então está aqui uma circunferência, lembrando que círculo e circunferência são coisas distintas, tá? Círculo seria o recheio da pizza com a borda e circunferência seria só a borda da pizza, beleza? Lembra assim que fica show. Então aqui, botamos uma circunferência, botamos um ângulo central, um ângulo X aqui delimitado e um arco AB. Só que se eu perguntar para vocês, nessa imagem aí que eu peguei e botei, e estou percorrendo aqui o AB, quantos arcos tem? Se vocês me responderem 2, vocês estão certos. Por quê? Nós temos esse arco aqui, AB, menorzinho, tá vendo? E nós temos esse arco AB, ó, gigantão partindo por fora. Por isso que a gente costuma botar um outro ponto aqui, ó. Porque se eu falar AMB, eu sei que eu estou falando do arco de menor comprimento. Se eu estiver falando de AM'B, eu estou falando do arco de maior comprimento. Beleza? Então, dado uma circunferência qualquer de centro O, aqui no caso centro O, poderia ser outro centro, outra letra? Poderia, mas centro O de origem, costuma chamar assim, tá? E raio R, raio, distância do centro até um ponto na circunferência, beleza? Os dois pontos A e B dividem a circunferência em duas partes, denominadas de arco de circunferência, como eu já tinha falado. Quando se constrói arcos, fica implícita a existência de um ângulo central, que nesse caso aqui é o ângulo X, correspondente a cada arco tomado. Na figura, o ângulo X delimita o arco AMB. A gente bota aqui uma curvinha em cima, um arquinho em cima para dizer, ó, e AMB, AMB. Então eu estou falando especificamente desse arco aqui, beleza? Ok. Vamos ver uns exemplos. Bom, aqui nós temos uma circunferência de centro O e um arco de circunferência AB. Aqui botei só AB porque assim está bem delimitado. Tem aqui o ângulo alfa, tá marcado aqui mais forte, tá? Então eu estou falando especificamente desse arco aqui. Mas é claro, eu poderia estar falando do outro? Poderia, mas eu teria que reforçar isso, beleza? Então, não tem problema nenhum botar um M aqui no meio, aqui o arco de circunferência AMB, por exemplo, tá bom? Bom, aqui nós temos o arco de meia volta, ou de 180 graus, né? Meia volta, ó, uma semicircunferência, né? Metade da circunferência, certinho, né? O arco de meia volta, 180 graus. E aqui o arco de uma volta completa. O arco coincide com a própria circunferência, então é como se a gente partisse do A, fosse percorrendo a borda da nossa pizza, voltasse para o A. A e B coincidem, deu a volta inteira. Então, arco de uma volta completa, ou 360 graus, beleza? Um giro, né? Tá. Medição de arcos. Podemos medir um arco de duas formas, da forma angular e da forma linear. Bom, aqui eu botei duas circunferências concêntricas. O que quer dizer concêntricas? Quer dizer que elas têm o mesmo centro, ó. Temos aqui, ó, uma circunferência com raio menor e uma circunferência aqui com raio maior, ambas com o centro O, beleza? Bom, aqui traçando os raios, né? Aqui, ó, aqui seria o raio da menor e aqui o raio da maior. Aqui o raio da menor e o raio da maior. Os raios são iguais, né? Claro, um ponto, um segmento partindo do centro, indo até um ponto na circunferência, vai ter sempre a mesma medida, o raio é constante. Bom, delimitamos aqui um ângulo alfa, só que, olha, pontos AMB na circunferência menor, pontos A', M', B' na circunferência maior. E, ó, na forma angular, os arcos AMB
e A'B' têm o mesmo valor angular. Por quê? Ambos têm alfa como ângulo central, tá vendo? Olha só, tanto para esse arco menor quanto para esse arco maior, o alfa é o ângulo central, então ambos os arcos medem alfa. Beleza? Então, na forma angular, eles medem a mesma coisa. Mas na forma linear isso não vai acontecer. Por quê? Se a gente for medir o comprimento dos arcos, se a gente pegasse aqui, ó, fizesse um corte, vamos supor que fosse um barbante, tá? Fizesse um corte e esticasse, com certeza o comprimento do arco A'B' seria maior, né? Pensa, sei lá, numa pista de Fórmula 1 e um cara está percorrendo aqui, né? Vamos supor que esse aqui é o centro, tem um carro aqui e um carro aqui. O carro que está aqui está percorrendo uma distância maior, né? E esse aqui está percorrendo uma distância menor. É claro que vão ter outras variáveis envolvidas, como velocidade, pneu, carro, mas vamos supor que é o mesmo carro, o mesmo pneu, as mesmas condições. Esse carinha aqui vai estar percorrendo uma distância maior, né? O cara que está na circunferência maior, tá? Então aqui eu botei esse Czinho para dizer que o comprimento do arco AMB é menor que o comprimento do arco A'M', B'. Beleza? Bom, então na forma angular, a medida de um arco é igual à medida do ângulo central correspondente, ela independe do raio considerado. Já na linear, trata-se de medir o comprimento do arco e essa medida depende com certeza do raio. Beleza? Importante também que o comprimento de uma circunferência é dado pela fórmula. Ó, C, estou chamando de circunferência, tá? Ou comprimento da circunferência é igual a 2π vezes o raio, tá? 2πr é o comprimento de uma circunferência. Beleza? Essa fórmula é muito importante. É muito bom saber ela. Bom, graus e radianos. A gente viu isso lá na aula 4, mas essa é a aula 14, né? Então vamos fazer uma pequena revisão, vamos retomar alguns pontos. Bom, o que é o grau? O grau é 1/360 da circunferência, né? Vamos definir assim, ó. Nós temos aqui uma circunferência, né? Então, se eu dividir ela em 360 partes iguais e pegar uma, eu tenho 1 grau. E olha só, aqui eu tenho 4 ângulos retos, 4 ângulos de 90 graus, que se eu somar vai dar o 360 graus, que é a volta completa, né? Aqui, ó, 90 graus, 90 graus, 90 graus e 90 graus. Então, o arco total de qualquer circunferência vale 360 graus, que seria uma volta completa. Beleza? Já aqui que é o radiano. Um radiano é um arco onde a sua medida é a mesma do raio da circunferência que contém o arco. Então, olha só. Nós temos aqui uma circunferência, temos aqui um ângulo alfa. Reparem que aqui, ó, nós temos um raio R, tá? E esse arco vai medir R também. Mas, Pedro, isso é possível? Tá curvo? Sim. É como eu falei lá no caso do barbante. É como se quando eu cortasse aqui e esticasse, esse R coubesse aqui, tá? Por mais que seja uma parte curva. Então, o alfa, nesse caso, vale 1 radiano. Ele vale 1 radiano se esse arco aí, AB, valer 1 radiano, né? E se o comprimento de AB for o valor do raio, que é justamente isso. Então, se o comprimento de uma circunferência vale 2πr, que foi a fórmula que eu dei lá no slide anterior, e o comprimento de 1 radiano é o próprio raio, quanto que vai ser o valor de x em radiano de uma circunferência qualquer? Bom, vamos relacionar radiano e comprimento. Eu tenho 1 radiano relacionado ao raio, eu tenho x radianos, que é o que eu quero achar, relacionado à circunferência inteira, o 2πr, tá? Nós vamos fazer a multiplicação cruzada, vamos ter que x vezes r é 2πr, o r morreu, né? Pode cancelar, eu vou ter que o x é 2π. Então, eu estou provando que uma volta completa tem 2π radiano. Então, o 360 graus se relaciona com 2π radiano dessa forma. Então, como a gente tinha visto, 360 graus, 2π radiano, 180 graus, π radiano, que seria 2π dividido por 2, né? 90 graus, π sobre 2 radiano, e assim por diante. A gente sabe escrever os ângulos de graus para radiano e vice-versa, beleza? Basta montar uma regra de 3 que a gente vai achar o valor, se estiver pedindo algum valor, claro. Tá bom. E agora a gente vai definir o que é o círculo trigonométrico, que a gente vai falar bastante nessa aula. Bom, consiste em um círculo de raio unitário. O que é isso? O raio dele vale 1, e o eixo vertical denomina-se seno e o horizontal cosseno. Bom, vertical é aquele em pezinho, né? E o horizontal é deitado, lembra a linha do horizonte quando você olha para a praia, beleza? Então, bom, o raio do círculo é 1. Eu vou ter um ponto partindo de um par ordenado xy, partindo de 1, 0,
ele desloca sobre a circunferência no sentido anti-horário, que a gente considera positivo, a gente vai ver isso. E o círculo é dividido meio que em setores, tá? Por esses eixos, o eixo dos cossenos e o eixo dos senos, formando 4 partes, que a gente chama de quadrante. E esses ângulos vão ser associados a pontos. Bom, tá aqui o que a gente disse, ó. O raio vale 1, então olha só, nós temos aqui o centro. Então, se eu traçar aqui o raio vale 1, raio unitário, tá? Aí diz que, ó, um ponto parte de xy valendo 1, 0. 1, 0 está aqui, ó. 1, 0. O x dele vale 1 e o y dele vale 0. A gente considera o sentido anti-horário, o sentido contrário do relógio, como sentido positivo, tá? Então, se eu estou partindo para cá, ó, eu estou crescendo, 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 crescendo. Aqui eu chego no 90, aqui chego no 180, aqui chego no 270 e aqui no 360, tá bom? E se eu partir para cá, eu estou partindo no sentido negativo. Se eu estiver fazendo esse caminho aqui eu vou chegar no menos 90, aqui eu vou chegar no menos 180, depende tudo do caminho, tá bom? Tá. O círculo é dividido em 2 eixos, então a gente chamou esse aqui, o x, de eixo dos cossenos, e chamou o y de eixo dos senos, tá? E dividiu em 4 partes, que são os quadrantes. As 4 partes estão aqui, ó. Esse setor aqui, ó, 1/4 da pizza, esse outro 1/4 também é um quadrante, esse é quadrante e esse quadrante. Então, pô, olha só, esse é o primeiro quadrante, porque a gente, ó, o sentido positivo é esse aqui, então o primeiro a ser percorrido é o primeiro quadrante. Esse aqui vai ser o segundo quadrante, esse o terceiro, esse o quarto. Bom, esse é o eixo dos cossenos, esse aqui é o eixo dos senos. Uma dica para gravar, como é que é? O cosseno é o que está com sono, é o que está deitado, é o horizontal, ó. Então, esse aqui é o eixo dos com sono, dos cossenos. E o seno é o que está sem sono, é o que está vertical e é o que está em pé. Então, não tem erro. Deitado, cosseno, em pé, seno. Deitado, em pé, entre aspas, tá? Beleza. Bom, eu disse que tem números reais associados a pontos do círculo, né? Foi a última coisa que estava ali no outro slide e não coube ali naquela imagem. Bom, isso eu estou querendo dizer por quê? Porque a gente vai ter... Não se assustem, tá? Calma que a gente vai construir o raciocínio juntos. No início parece muito abstrato, mas depois a gente vai ver como é que a coisa funciona. Bom, então olha só. Aqui nós temos o eixo dos cossenos e o eixo dos senos, tá? Aqui está cosenos, porque eu acho que estava em espanhol, tá? Não ia estar de las tangentes, não. Faltou um S aqui, perdão. Cosenos não, cossenos, tá? Então, olha só, nós temos aqui nosso círculo, tá? Aqui, ó, raio unitário, raio valendo 1. Aqui um ângulo alfa. E olha só, quando eu parto do centro e chego lá na circunferência, eu encontro um ponto P. Esse ponto P vai ter um valor associado a ele. Vai ter um valor de seno, cosseno e tangente associado a ele, tá? É alguma coisa assim, ó. Aqui eu marquei, aqui só tem alguns, é uma coisa caótica, mas vai fazer sentido, ó. Aqui deitado o eixo dos cossenos, aqui em pé o eixo dos senos, e aqui, ó, tangenciando o círculo trigonométrico. O que é tangenciar? É cortar, é passar, tocar em apenas um ponto, tangenciando o eixo das tangentes, tá? Isso aqui vocês não precisam copiar porque tem muita informação. Como eu disse, é só para vocês verem o que está acontecendo, mas a gente vai construir o raciocínio junto. Eu só quero mostrar para vocês o que acontece, tá? Lembrando que está em radiano e, ó, aqui 0 graus, aqui 30 graus, 45, 60, 90, 120, por aí vai. E como a gente viu na aula passada, os ângulos têm valores de senos, cossenos e tangentes associados a eles, né? E o círculo trigonométrico vai mostrar isso pra gente. A gente vai saber encontrar direitinho, ver bonitinho e fazer o que os problemas vão pedir.